Fique agora com o resumo da novela A Terra Prometida. No capítulo de hoje, Tileia e Arauto voltam para casa, e ficam na torcida para que o plano tenha dado certo. Mara e Akan tentam jogar Elias e Jéssica contra os estrangeiros. O falso de Akan diz que todos devem respeitar o sacerdote, porém, Eleazar não é pai de seus filhos, e que eles têm o direito de zelar pelos seus, afirmando que nunca iria permitir que seus filhos estudassem com um bando de estrangeiros. Elias concorda, e diz que também não sabe se eles são uma boa influência. Mara aproveita, e diz que eles são todos hipócritas, pois um é rei sem coroa, e a outra uma prostituta arrependida. Influenciada pelas palavras de Mara e Akan, Jéssica diz que eles não podem permitir que suas crianças fiquem expostas aos maus exemplos, e recorda que Salmão deixou Lila a sós com Raabe e sua família. Jéssica fica revoltada por Salmão ter preferido deixar a irmã com Raabe do que com ela, e decide ir até a tenda do namorado para tirar Lila de perto de Raabe e sua família. Tileia, Arauto e as crianças comemoram o êxito do plano. Enquanto isso, Raabe ora a Deus pedindo que proteja Salmão em sua missão. Milá aparece, e Raabe diz que estava orando a Deus para que protegesse Salmão. Milá diz que a filha não consegue esconder o que sente pelo rapaz, e Raabe confessa que sente que ele corresponde aos seus sentimentos. Preocupada, Milá diz à filha que já está na hora deles terem uma tenda só para eles, pois enquanto eles estiverem sobre o mesmo teto, só trará mais sofrimento para ela por não poder mostrar seus sentimentos. Furiosa, Jéssica entra na tenda de Salmão e pega Lila à força. Lila grita e diz que não irá com ela. Em seguida, Raabe aparece e diz que a garota está em sua tenda, e não vê o porquê dela ter que sair. Jéssica diz que não é da conta deles, e que Lila é sua responsabilidade, já que é irmã de seu futuro marido. Raabe diz que foi uma decisão de Salmão, mas a hebreia diz que a decisão dele não importa se ele não estiver lá, e leva a garota contra sua vontade. Akan serve vinho a Mara para eles comemorarem a primeira vitória, pois conseguiram convencer Raniel e Jéssica da pureza de sua causa. Porém, Mara recusa o vinho, e diz que é muito fraca para bebidas. Akan começa a dar em cima de Mara, e deixa claro para a vilã que está mais que interessado nela. Porém, a hebreia fica sem graça e diz que precisa ir. Conquistador, Akan pede que ela volte sempre e quando puder. Raniel briga com Gael por ele estar brincando com os estrangeiros, e proíbe o garoto de ir até a tenda de Eleazar enquanto essa corja pagã estiver frequentando a tenda do sumo sacerdote. Tirda reprova a atitude do marido, e diz que ele está sendo preconceituoso e injusto, porém, Raniel diz que não quer saber da opinião dela. Durgal se irrita com a ausência de Arauto, e pergunta onde ele estava. Arauto mente, e diz que estava aos serviços de seu irmão Camir enquanto ele ocupa o seu lugar no trono. Durgal fica ainda mais irritado, e diz que ele é o seu serviçal, e de mais ninguém. Em seguida, Camir aparece para fazer o relatório do dia. Yusuf chega logo em seguida com lírios para presentear o rei, que olha para Arauto se gabando o quanto ele é amado e querido por todos os seus súditos. Tirda tenta alertar Raniel sobre os filhos, mas ele diz que seus filhos são assunto dele, e que não é problema dela. Tirda diz que a partir do momento que eles se casaram, passou a ser responsabilidade dela também, e diz que está muito preocupada, principalmente com Makir, que anda como se estivesse escondendo algo. Bruto, Raniel diz que o rapaz já é um homem, e que pode resolver seus problemas. Tirda então tenta falar sobre Gael, mas Raniel se irrita, e diz que não aguenta mais ouvir os sermões da mulher, e deixa a mesa. Boan vai até a tenda de Elidade, e propõe fazerem a festa de casamento deles no mesmo dia já que eles são líderes de tribos e têm amigos em comum. Rune aceita a proposta de Boan, e resolvem ir juntos falar com Pedael. Reunidos na tribo de Naftali, Pedael comemora a decisão dos noivos, e diz que será uma linda festa. Um pouco afastado, Tobias bebe numa mesa, quando ele escuta o arqueiro anunciar seu casamento com Shaya. Animado, Elidade propõe que eles façam um casamento triplo. Inconformado, Tobias passa por perto de Zaqueu e o encara. A feiticeira se encontra com Camir e diz ter a confiança de Melina. Camir fica satisfeito, e propõe um brinde à capacidade de Ravena de enganar as pessoas, porém, diz esperar que com ele seja diferente. Falsa, Ravena diz que nem que quisesse poderiam enganar, pois não consegue esconder nada dele. Em seguida, discretamente Ravena se insinua para Camir, que encantado com a feiticeira, acaba roubando um beijo dela. Ravena se faz de difícil e deixa o local. Inconformado com o noivado do arqueiro com Shaya, Tobias se abre com Zuma, e diz que não irá permitir que esse casamento aconteça. O núbio tenta pôr um pouco de juízo na cabeça de Tobias, mas ele diz que não se conforma em perder a mulher que ele ama, para a pessoa que acabou com a sua vida, e afirma que irá se vingar dele. Enquanto isso, Melquias e Salmão chegam aos portões do reino de Ai.
Salmão diz a Melquias que eles precisam se disfarçar de mercadores para entrarem despercebidos na cidade, porém, Melquias diz que isso é uma perda de tempo, e que o melhor seria enfrentar os soldados, já que eles são apenas 2. Gael acorda assustado acreditando ter visto uma mão enorme, e sai gritando. Ele abraça Tirda e pede que o ajude. Raniel aparece e diz que o garoto está vendo coisa que não existe. Raabe, Milá e Orias comentam a atitude de Jéssica na noite anterior. Orias diz que se a tenda fosse dele, teria colocado aquela desequilibrada para fora, e que não imaginava que eles seriam tão mal recebidos pelos hebreus, porém, Raabe e Milá pede que ele não seja injusto, pois não são todos assim. Raabe aproveita e comunica aos pais que irá falar com Josué para que ele arrume uma tenda para eles o quanto antes. Orias agradece, e diz que se possível tem que ser bem longe. Em um ato impulsivo, Melquias acaba chamando a atenção de 2 soldados que estão de guarda. Eles os veem e correm para atacá-los. Os espias começam a lutar com os 2 soldados do reino de Ai. Enquanto isso, Jéssica sente a falta de Lila, e pergunta se o pai viu a garota. Furiosa, Jéssica diz que ela deve ter voltado para sua tenda. Irritada com a desobediência da garota, Jéssica diz que irá buscar a menina nem que seja à força. No reino de Ai, Melquias e Salmão conseguem matar os 2 oficiais. Irresponsável, Melquias diz que agora eles podem entrar na cidade sem problema, porém, Salmão diz que eles já começaram tudo errado, pois não era para eles chamarem atenção, e que logo descobrirão o ataque, e toda a cidade ficará sob aviso. Raabe se prepara para ir falar com Josué quando Lila aparece na tenda e diz que Jéssica foi bruta com ela, e que preferiria que ela fosse a namorada de seu irmão. Raabe decide levar a menina para a tenda de Josué. Sem alternativa, eles começam a tirar os uniformes dos soldados, e entram na cidade disfarçados. Iro percebe que Áquisa está escondendo alguma coisa dele, e pede que a irmã lhe conte o que é, ou então dirá a seu pai. Iro vê a joia que Áquisa ganhou de Gibar e alerta a irmã sobre o perigo que está correndo caso seu pai descubra. Enquanto isso, Gibar conta ao pai que entregou a joia para Áquisa, e que deu tudo tão certo que ele ainda conseguiu roubar um beijo dela. Contente pelo avanço do filho, o vilão instrui Gibar a não esperar muito para dar o próximo passo, e compara a conquista amorosa com a guerra, e fala que o prêmio máximo será a honra de Áquisa e a honra de Caleb, que será manchada por todo o acampamento. Camir é avisado sobre a morte dos 2 soldados, e que os infiltrados pegaram as roupas dos soldados e entraram na cidade disfarçados. Camir fica indignado e pergunta o porquê disso acontecer justamente quando ele está substituindo o lugar do velhote. Em seguida, Camir culpa Yusuf pelo ocorrido, e pergunta ao general por que apenas 2 soldados estavam vigiando a cidade. Yusuf fala sobre a precariedade do exército de Ai, e diz que ele bem sabe que a verba destinada para o exército se perde no meio do caminho, e que os soldados estão revoltados por terem seus salários atrasados, má vestimentas e instrumentos precários. O general ainda diz que se eles quiserem vencer os hebreus, eles terão que investir mais em armamentos e treinar os seus soldados. Camir pede que Yusuf coloque mais soldados na cidade para capturarem os espiões. No acampamento, Jéssica se desespera por não encontrar Lila e a família de Raabe na tenda de Salmão, e vai aflita pedir ajuda a Mara. Tirda volta a criticar a falta de higiene do marido. Jéssica chega na tenda de Mara e diz que Lila e a família de Raabe não se encontram na tenda. Pessimista, Mara diz que elas devem falar imediatamente com Josué, pois eles podem estar sacrificando a criança nesse exato momento. Quimuel diz a Leia que passou a noite pensando na situação de Samara, e fala que isso não pode continuar assim, e que por isso ele pretende antecipar seus planos e apresentar o rapaz que ele escolheu para se casar com ela. Curiosa, Leia pergunta se é um rapaz de boa família. Quimuel diz que sim, e que recentemente ele perdeu o pai na guerra, e que ficou com as riquezas da família. Quimuel diz ter confiança que quando ela conhecer o rapaz, esquecerá Josué em 2 tempos, e avisa que pretende o apresentar ainda essa tarde. Em seguida, Leia conversa com a filha, e diz que o pretendente que seu pai escolheu irá almoçar com eles hoje. Leia tenta convencer a filha, e diz que se o rapaz for realmente tudo aquilo que seu pai falou, ela pode ter um casamento muito vantajoso. Porém, Samara se mostra inconformada, e começa a pensar numa maneira de se livrar do rapaz. Sama conversa com Inês, e diz que Ruth convenceu Boan a fazer uma grande festa, e que não teve coragem de falar com o marido sobre a decisão, pois ele só está se casando por sua culpa. Inês pede que ela não se culpe, pois fez tudo o que estava ao seu alcance. Sama confessa ter medo que seu marido a esqueça, e Inês aconselha a mulher a procurar ter harmonia em sua família, ao invés de conflito. Elias vai até a tenda de Laila para vender o vestido para Livana e Ruth, mas Livana não se mostra muito animada. Durgal reclama de dores pelo corpo. Camir aparece, e avisa a Durgal que 2 oficiais foram mortos por hebreus.
Durgal fica indignado, e diz que precisa voltar ao trono pois sua cidade precisa dele. Camir pede que ele não se preocupe que está tudo sob controle, e que manterá ele informado de tudo. Ao sair, Camir diz ao general que está farto dos fingimentos do rei, que apenas serve para mostrar o quão covarde ele é. Em seguida, Yusuf diz a Camir que já está na hora deles colocarem o plano em execução.